do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Boa noite, igreja. Acho que a chuva espantou um pouquinho o pessoal a vir na igreja, mas que bom chegar à igreja e fiquei feliz hoje. Em um determinado momento, o pastor me ligou e me fala os hinos que a pianista está pedindo. Eu falei, maravilha que a pianista vai estar hoje. Eu costumo cantar na quarta-feira no CDI e é muito bom nós estarmos presentes com o piano. E minha surpresa maior ainda foi chegar aqui e ver essa dupla cantando aqui, né? Um hino de peso aqui. Então nós vamos colocar de pé agora e vamos cantar o hino de 420, né, do nosso hinário. Chegado que o irmão quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Gostaria de convidar o Zenato aqui para fazer uma oração para nós. Enquanto ele vem, nós podemos nos colocar de joelhos, né, para falar com Deus em oração. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a tua glória, hosana nas alturas. Bendito estes que vêm em nome do Senhor, hosana nas alturas. A ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, porque tu és o único merecedor da nossa adoração, porque tu és o nosso Criador, tu nos mantém, e nós temos a plena certeza, temos a esperança, a fé, que um dia tu virá nos buscar. Esse é o nosso grande desejo, Senhor. E que o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos anime e nos dê
cada vez mais fé, Senhor, para que nós possamos perseverar nos teus caminhos, perseverar nos teus ensinamentos, levando essa mensagem a outros que ainda não te conhecem. Usa-nos, Senhor. Abençoa também, Senhor, todos os queridos que aqui vieram. Aqueles que não medem esforços. Não é tempo, não é chuva, não é calor, não é estiagem que nos tira de virmos à tua igreja, nos confraternizarmos, carregar as nossas baterias e nos confraternizarmos com queridos irmãos que aqui vêm. Abençoa, Senhor, também o Gilberto e o irmão Sharon que trouxeram esses louvores, que eles possam ser cada vez mais abençoados, iluminados pelo Teu Santo Espírito, ao divulgar a mensagem através das músicas. Abençoa também o Paulo Prisciliano, que vai trazer a mensagem, que ele seja iluminado por Ti também, Senhor. E todas as visitas queridas que porventura fazem-se presente no nosso meio. Pelos dízimos, as ofertas, oferta de gratidão, de sacrifício para a reforma da nossa igreja. Nesse momento, os diáconos tão zelosamente vão passar as salvas e que Tu, Senhor, possa abençoar todos os ofertantes e os dizimistas. Fica conosco, perdoa nossos muitos pecados, salva-nos para o Teu reino, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar agora o hino 497. Na primeira estrofe você pode trazer a sua oferta, aqui a oferta do sacrifício. A partir da segunda estrofe, então, os diáconos passarão recolhendo os dízimos e as ofertas. Inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do Teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com Teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a Ti. Aceita nosso coração, vem transformar nós.
Santo Deus, ouça-me, me achego junto a ti, vim aqui te pedir, diga-me como seguir, usa-me, guia-me para fazer teu querer. Eu fico feliz quando percebemos claramente, nitidamente, que Deus dirige as coisas e prepara as coisas da maneira que só Deus pode fazer. Hoje é uma quarta-feira de oração e nada melhor que nós refletirmos também sobre oração. Se você acompanhou aí pelo menos o nosso último ano, você se perguntou e ficou preocupado, assim como eu, das muitas coisas que estão acontecendo. As eleições no país, a queda de uma presidente, outro presidente tomando posse, mas os prefeitos também sendo prefeitos e vereadores com determinadas surpresas, e ainda a preocupação maior com as eleições nos Estados Unidos, que algo que poucas pessoas esperavam, e que muitas pessoas temiam e ainda temem
né, pelas coisas que estão acontecendo e de repente você se pergunta, será que agora que será os últimos acontecimentos do final do mundo? E esses dias, pensando nisso, por certa vez eu abri a Bíblia em 2 Timóteo e me deparei com um verso no qual me acalmou bastante e me colocou quais são as coisas que nós devemos, né, fazer. Eu não ia comentar neste verso, deixa eu só ver se era esse mesmo o texto que eu precisava encontrar. 1 Timóteo. Admoeste-nos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Senhor. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo homem, o qual se deu a si por um preço de redenção por todos para servir de testemunho. Porque digo a verdade em Cristo, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé, na verdade, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contendas. Se você ficou preocupado um pouco como eu com as coisas que iam acontecer sobre os nossos governantes agora, o conselho bíblico é: ore por eles. Ore pelo nosso país, pelo nosso mundo, para que vivamos em harmonia. E pensando nesse verso, eu estava buscando um tema para a mensagem dessa noite. E não poderia ser diferente a não ser a oração. Uma quarta-feira de oração, então você não se estranhe que nós não fizemos aqui os momentos de oração agora no início, porque gostaríamos de fazer primeiro algumas observações em relação ao tema oração. Primeiro, o que é oração? Você consegue definir o que é a oração? Se eu perguntasse aqui para algumas pessoas, cada uma teria uma resposta, né, diferente, e não seria uma resposta errada, porque é impossível definir exatamente nesse assunto, mas vamos colocar aqui então algumas ideias, né, do que é a oração. Primeiro, Salmos 142, verso 1. Vamos abrir a Bíblia ali também, em Salmos 142, verso 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei. Verso 2, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Nós vemos aqui alguns verbos. Primeiro, clamar. Quando você está orando, você clama a Deus, acho que clamar, vamos definir aqui, quando você está precisando de alguma coisa, você pede com bastante fervor, você clama, você não fala baixo isso, você fala alto para que Deus possa ouvir, para que outra pessoa possa ouvir. Derramei a minha queixa. Novamente, a forma de derramar, você já chega, parece que chorando, implorando, pedindo para que Deus ouve a sua oração. E depois você conta, expõe. Quando você expõe, você conta com detalhes, você, né, dá todos os pormenores daquilo que você está passando, e isso você faz normalmente para um amigo. O amigo está disposto a te ouvir. E Deus ouve todas as orações. Por isso, a oração é uma definição, né, de oração, né, o clamar a Deus em oração.
Caminho a Cristo, página 93, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A oração não faz Deus baixar a você, mas nos eleva a mais perto de Deus. Ao orarmos, devemos ter a certeza de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso e assim, humildes, entramos em sua sala de audiência e nos prostramos diante de seus pés. Nós nos colocamos de Deus, por isso nós nos colocamos com humildade e reverência na casa de Deus. Ana, quando queria um filho, por ser estéril, ela clamava, chegou o sacerdote, essa pessoa que ela estivesse bêbada, estava falando sozinha, estava estranha, falando, não, Senhor, estou clamando ao meu Deus. E Deus atendeu ao pedido de Ana. A oração é o mais santo exercício da alma. Deve ser sincera, humilde, fervorosa, e os desejos de um coração renovado, exalados na presença de um Deus santo, e quando o suplicante sente achar-se na presença divina, o próprio eu será perdido de vista. Você esquece de si mesmo e começa a pensar nos planos de Deus para você e para as outras pessoas. Ele não terá desejo de exibir talento humano, não procurará agradar o ouvido dos homens, mas a obter a bênção intensamente ambicionada pela alma. A oração é um ato de nos prostrarmos diante de Deus, colocando-nos perante Ele como íntimos amigos. Ele é Pai e muito nos ama, e assim receberemos o seu amor e a sua paz. A oração também é a união ininterrupta da alma com Deus, de modo que a vida de Deus flui para a nossa vida. Essa também é a oração. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, ao qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. E se alguma coisa nos causa preocupações ou ansiedade, paremos de falar, de propagar, confessemos a Deus por restauração, amor e poder. É muito normal, principalmente numa quarta-feira de oração, quando nós chegamos e ouvimos os nossos pedidos, nos quais nós vamos fazer daqui a pouco, a gente pensar em pedir. Não que seja errado pedir, mas muitos lembram de Deus quando estão somente em angústia, ou doentes, ou desesperados. Será que devemos ir a Ele só quando nos encontramos em apuros? Se você não tivesse nenhum problema, dificuldade ou doença, faria orações a Deus? Se você não tivesse nenhum problema, será que você estaria buscando mais ou você já se afastaria de Deus? Se nós lembramos de orar só quando temos problemas e dificuldades, isso revela a nossa fraqueza, o nosso egoísmo e a busca de um Deus que sabe para resolver o problema, não como um amigo. Afinal, o amigo, Sherman já pensou se nós fôssemos ali, só tem um problema, não fosse lá no aniversário do Sherman, um bolinho gostoso. Sherman, estou com um problema aí, ajuda. É complicado. Então, os amigos vão na casa dos amigos, compartilham momentos com os amigos, porque são amigos não só na hora que tem problemas. Assim também é com Deus e com a nossa oração. O interessante é aprender a ir diante do Senhor em qualquer circunstância, especialmente quando nós estamos felizes, quando nós estamos em paz, nós estamos contentes e com saúde. Então nós vamos perante Deus, nós louvamos, nós agradecemos, nós suplicamos, e assim nós sabemos que a nossa presença e a presença de Deus que nos colocamos ali em nome de Jesus. As nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus,
pois Ele que, em sua presença, quando nós colocamos em nome de Jesus, Ele atende às nossas orações. É mediante Jesus que se recebe todo o favor. E às vezes recebemos resposta logo. Às vezes nós fazemos um pedido de oração e na mesma hora, no mesmo momento, Deus responde às nossas orações. Mas às vezes leva uma semana, às vezes leva um mês, às vezes leva anos, ou ser que nunca nosso pedido seja aceito, seja atendido. Mas Deus ouve todos os pedidos de orações. Nós necessitamos compreender o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor deixou-nos o ministério da oração, que é receber dele para dar e para servir. Então, muitos pedidos nós fazemos que são egoístas, Deus não nos atende. Mas quando nós fazemos um pedido em favor das outras pessoas para salvar e para servir, assim como Jesus fazia, Ele nos atende. Ao irmos diante de Deus, devemos fazer alguns pedidos especiais. Primeiro, gostaria que você lembrasse bastante disso e pensasse nesses pedidos que nós vamos fazer em breve. Orar pela vinda de Jesus. Nós vemos o Zenato, ao fazer a oração aqui, ele mencionou, para orarmos para que Jesus volte logo. Neste mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje, vamos orar cada vez mais para que Jesus volte logo, mas não só orarmos, mas também nós trabalharmos. Ele, em seu amor, nos dá vida eterna. Também nós devemos orar para a vinda de Jesus e para que Ele nos dê a vida eterna. Segundo, pedir perdão pelos nossos pecados. Mas não só pedir o perdão pelo nosso pecado. Ó Senhor, perdoa porque eu errei, mas não se fazer nada para abandonar esse pecado. Nós temos que não só orar para que Deus perdoe os nossos pecados, mas pedir força para que nós não voltamos a pecar novamente. Esse também é outro pedido que nós devemos fazer. Interceder, orar em favor de pessoas. Isso é bom e agradável diante de Deus. Peça ao Senhor que salvar as outras pessoas também, especialmente aos da família. Nós fazemos parte de um grupo de oração e todos os dias nós estamos orando por uma pessoa. Nós vemos ali muitas pessoas, e eu sei que, creio que todos os irmãos têm filho, pai, mãe, esposo, irmão, que não são da mesma fé, que não são adventistas ainda, que não conhecem ainda a verdade ou que conhecem, mas que negligenciam. Vamos orar também por esses familiares. Que quão bom é ver essa família, ver um membro da nossa família, ver a família unida, estando presente na igreja, partilhando da mesma fé e da mesma esperança. Peça para que sejamos missionários, como melhor servir ao Senhor. Todo cristão nosso no reino de Deus como missionário. Nós não estamos aqui especificando qual é o seu dom para ser um missionário, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer. O importante é que você seja um missionário dentro daquilo que você gosta. Eu gosto sempre de mencionar que nós temos uma missão, e não importa o trabalho que você faz, não importa se é enfermeira como a Mária, se é advogada, se é o que você faz, se é um empresário como o Zenato, use aquilo que você está fazendo, os seus dons, para pregar o Evangelho, para falar de Deus e assim abreviar a volta de Jesus. Pedimos ao Senhor que nos ensine a adorá-lo em espírito e em verdade. Às vezes nós viemos na igreja, nós não sabemos como adorar. Às vezes nós ficamos preocupados, nós queremos uma música mais animada, nós queremos uma música mais tranquila, nós queremos vestir com paletó e gravata, ou não precisa do paletó e gravata, e nós nos apegamos a pequenas coisas e não sabemos como adorar a Deus. Vamos orar também para que Deus nos ensine a adorá-lo em espírito e em verdade. Pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Como nós temos pouca fé. Como nós pensamos em fazer alguma coisa, de repente nós pensamos em um projeto,
mas nós não acreditamos que esse projeto vai dar certo. Nós pensamos na nossa reforma da nossa igreja, ter uma igreja, né, mais bonita, até por uma necessidade que nós temos hoje, mas nós não temos o dinheiro para aplicar. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vamos pedir a Deus para que aumente a nossa fé, para que nós confiamos mais em Deus acima de tudo. Ao orarmos, podemos com fé colocar aos pés de Cristo, como fez Jairo, a nossa vida, de nossos filhos, nossos pedidos, né, nossas doenças, né, e acrescentar: Senhor, seja feita a tua vontade. Peça ao Senhor para que Ele ensine a orar. E às vezes nós não sabemos orar. Às vezes nós passamos 30 segundos, 40 segundos orando e não tem mais assunto. O que mais que eu vou falar com Deus? Abre o seu coração a Deus e peça para Deus para que Ele ensine a orar. Senhor, ensina-me a orar e dá-me o desejo de orar. Basta saber orar, você precisa ter o desejo de orar também. Faça também pedidos particulares pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelo futuro, pela vida espiritual, né? Para cada dificuldade da vida, Deus está interessado em nos ajudar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pedir pelo Espírito Santo. Como nós precisamos, né, do Espírito Santo falando ao nosso coração. Podemos também fazer a oração do Pai Nosso. E por que não? Mas sempre devemos fazê-la com calma, pois cada frase é uma oração. Sempre que pudermos repetir, sempre que pudermos orarmos, pensando em cada palavra também, fazemos o Pai Nosso. Em nossa oração, deve ser incluído o pedido: Senhor, ensina-me a orar principalmente para te agradecer. Fiquei feliz e emocionado ao ouvir a música que o Gilberto estava cantando. Não tínhamos combinado também, Gilberto, mas o Espírito Santo, assim como me tocou, a mensagem tocou também, né, no seu coração para estar cantando a mensagem que você cantou. Vamos pedir sabedoria. Esse foi o pedido também de Salomão. Salomão poderia ter pedido muitas outras coisas, mas pediu sabedoria para governar, né, o reino. E Deus o concedeu. Deus disse que ele poderia ter pedido muitas outras coisas. E Deus concedeu a ele não só sabedoria, mas muitas outras coisas também alcançadas através da sabedoria. E quanto tempo eu devo orar? Lucas, 18, de 1 a 7, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Salmo 105, buscai ao Senhor e a sua força, buscai-o a sua face continuamente. Todos os momentos, não só os momentos de estar de joelhos, mas todos os momentos, eleve uma oração a Deus e Ele estará pronto a lhe ouvir. Nós temos as orações públicas, ou em grupo, ou na igreja. Essas orações devem ser orações breves e sempre no plural. É muito comum você perceber, eu percebo bastante, né, se você é convidado para vir aqui à frente orar, lembre-se que você está orando pela igreja, então não é um pedido particular seu. Então use sempre no plural. Nós te pedimos, nós te louvamos, nós te agradecemos. E a igreja responde com um amém. Sim, é verdade. Concordamos, é isso mesmo que nós queremos. Então, sempre que você for pedir, estando mais de uma pessoa, nós o te pedimos, sempre no plural. Isso é bastante importante também. E ajuda-nos, salva-nos. Já a oração, né, particular é um pouco diferente. Você está sozinho, você e Deus. Ide ao vosso quarto, ali, né, a sós, rogai a Deus. Sede fervorosos, sede sinceros, né, oração, né, fervente pode muito. A semelhança de Jesus, lutai em oração. Não deixeis os vossos aposentos enquanto não vos sentires
fortes em Deus. Se esperar salvação, né, preservai em orar, perseverai em orar, dedicai tempo, não sejais apressados, nem descuidados em vossas orações. Rogai a Deus que em vós, né, opere a completa reforma. Mais um ponto importante para a oração. Far-nos-ia bem, né, desejar de todas as nações, página 72. Far-nos-ia bem passar, né, diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. E se queremos ser, né, salvos afinal, teremos que aprender aos pés da cruz a lição do arrependimento e da humilhação. Consagrai-lhes a Deus pela manhã, né, fazei disso a sua primeira atividade. O relógio não está, né, lá à frente mais, e eu gostaria só de, com esses pontos, só mais alguns que nós, né, gostaríamos de colocar aqui, e eu gostaria que os irmãos se reunissem, eu também vou participar de um grupo, para estar, né, orando e aproveitando e seguindo esses passos. Depois, primeiro nós vamos fazer uma oração, né, particular, e depois nós vamos, né, juntar em grupos para fazer a oração. Alguns passos. Como então orar corretamente? Vamos apresentar aqui 6 passos. Comece a sua oração particular pedindo licença para entrar na sala de audiência do Altíssimo, através do sangue de Jesus, falando em pensamento bem devagar, a semelhança de diálogo, pois Deus lê a nossa mente e Satanás não sabe o que estamos pensando. Em seguida, confesse os seus pecados. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, Salmo 51:2. É necessário que a confissão seja específica, mencionando o pecado, né, de que temos consciência. O próximo passo é meditar no caráter de Cristo. Contemplando, pois precisamos aprender dele como orar e servir. Você poderá lembrar de alguns milagres de Jesus neste momento. O quarto passo da sequência desta comunhão íntima vem os agradecimentos e louvores por bênçãos e presentes e do passado. Inclusive você poderá cantar um hino de louvor e adoração. Terminada essa parte do louvor, vem a intercessão a favor das pessoas, começando novamente com os seus familiares. E a última parte da sua oração, ore em seu favor próprio. Deus se agrada e aceita as orações sinceras. Orando dessa forma, estarão adorando a Jeová na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Assim, com esses passos, vamos dedicar em um momento, vou pedir para o Moisés lá colocar um fundo musical bem baixinho, né, para você dedicar ali alguns minutinhos. Ao terminar a música, nós vamos nos unir em grupos, né, para nós fazermos então os momentos finais, né, de adoração. E assim nós vamos cantar o hino final para encerrarmos. Vamos pedir lá para o Moisés, então, colocar a música para nós orarmos silenciosamente, né, depois nós vamos juntar, né, nos grupos.
Gostaria de ver quantos professores de escola sabatina tem aqui na igreja. Eu gostaria que esses professores se espalhassem e os seus alunos que estiverem ali vão até esses professores. Por exemplo, o Zenato, se é professor de uma classe, ele vai, ou o ancião da classe, os seus alunos todos vão até o Zenato ali. Tirando disso, os professores, os alunos que reconhecem que os seus alunos que reconhecem seus professores estão ali, podem se juntar a esses. Os demais, né, que não, os professores não estão presentes, podem juntar nos outros grupos ali. Lá o Naor também, que tem os alunos dele que estão ali próximo, pode juntar-se ali também. Tem o grupo da irmã aqui, que está perto da Sueli, que eu me esqueci o nome dela agora. Aqui o Sherman pode ficar ali com a família também, seu Josias. Nosso irmão visitante lá pode juntar com o Gilberto, que está ali do lado também. O Celso está ali perto também, pode... Ok. Nós temos aí mais